Salve, galera 100% Esporte! Eu sou o Vinícius Leal e esse é o programa Revista 100% Esporte. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like. O programa de hoje é comemorativo aos 20 anos do 100% Esporte. Não é mole. E nada melhor do que o nosso convidado é o idealizador do 100% Esporte, o professor Vinícius Caster. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia. É uma satisfação poder estar aqui, comemorando os nossos 20 anos do 100% Esporte. É muita história para contar, Vamos ver o que a gente consegue passar de novidade para vocês, contar um pouquinho da nossa trajetória, desde 2000, quando tudo começou, Virada do século. Uma virada do século, Ou seja, um projeto inovador já no novo século, E foi muito engraçado, porque a gente estava na praia, nas férias do Colégio Anchieta na época, Eu trabalhava no Anchieta, e recém tinha me formado, em 1999 para 2000, enfim, em busca de novos projetos. E o idealismo de tentar fazer alguma coisa para fortalecer, fomentar o esporte amador veio através da ideia de trazer o 100% Esporte TV Jornal. Aí lá em Rainha do Mar, com o Márcio Anás, te lembra do Márcio? Que Márcio, cara? Não me lembro, cara. Faz muito tempo. 20 anos, como é que eu vou me lembrar? Tanta gente que passou pelos 20 anos, refresca a memória aí, cara. Qual o Márcio? O Márcio é um parceirão, um irmão também, que nós estávamos de férias, na casa dele, em Rainha do Mar, e eu tive essa ideia, compartilhei com ele, Anteriormente a gente também estava pensando num outro negócio para fazer junto e tal, e eu disse, não, vamos fazer o jornal. E isso foi de um sábado para um domingo, que aconteceu essa ideia, passou aí meio que a noite desenvolvendo e tal. Aí no outro dia de manhã eu falei para o Márcio, vamos tocar? E o Márcio disse, Babs, eu tenho uma notícia aí que eu recebi agora que eu acho que eu não vou conseguir ser teu parceiro. A minha esposa está grávida. Opa! E aí a Lica ficou grávida, E aí foi um momento que ele disse, eu não vou me envolver em novos projetos, não sei. Eu disse, cara, eu vou tocar. E nasceu um menino ou uma menina? Nasceu um menino. Parabéns pra ele, então, daí, 20 aninhos, completando 20 anos, o filho do Márcio, parabéns. O Lorenzo deve estar, Lorenzo Anás, deve estar aí com 20 anos também, É isso aí, tem que fazer uma homenagem na revista ao Lorenzo também, Já tá feito o convite pro Lorenzo participar aqui do programa junto com o Márcio, do Revista 100% Esporte. Fazem parte dessa história, Com certeza. Então foi lá em Rainha do Mar que nasceu o 100% Esporte, que inicialmente começamos com um jornal, enfim, é um projeto que nos orgulha muito até hoje, mas o iniciar um novo projeto, assim como hoje estamos lançando esse projeto Revista 100% Esporte online, diversos outros projetos que tu está comandando, é um desafio e nos orgulha muito. Naquela época, lançar o jornal 100% Esporte com um boneco embaixo do braço e começar a bater em cada porta pedindo apoio, foi fundamental. Outra pessoa que realmente a gente não pode deixar de citar, que faz parte dessa história, é a Ana Cláudia Klein. Sim, da comunicação do Colégio Anchieta. Colégio Anchieta é uma das escolas mais tradicionais de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. O professor Vinícius Caster fez uma história maravilhosa lá por mais de 10 anos. E a Klein ajudou muito, ela era da comunicação lá na escola. Eu voltando, compartilhei a ideia com ela, logo no momento de férias até, e falei, Ana, tô a fim de desenvolver um projeto e tal. Daí ela falou, eu não tenho tempo para desenvolver e tal, mas vamos fazer o seguinte, nas 3 primeiras edições eu vou fazer para ti. Eu vou comprar essa ideia porque eu gostei da proposta do 100% Esporte e tal, então vamos junto nessa. Daí eu disse, capaz, Ana, mas eu não tenho como te pagar e tal, não te preocupa com isso. Tanto que eu me lembro que a receita que entrou, que foi na época lá, se não me engano, uns R$300, depois de pagar a 0 hora, naquela época era impresso na 0 hora, te lembra que a gente ia buscar lá o jornal, 20 mil exemplares no Corsinha, todo adesivado, coisa de maluco, E eu paguei a 0 hora e sobrou R$300 e eu fui lá e dei para Ana. Só, Ana, o que sobrou, eu não sei qual é o teu preço e tal, mas tá aqui a nossa contribuição.
Não era justo naquele momento nós ganharmos e a pessoa que estava ali de boa fé e tal, e assim foi até a terceira edição, conforme combinado, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que contribuiu, e se hoje nós estamos aqui falando da revista 100% Esporte no programa, né, se deve muito a algumas pessoas que na nossa trajetória desempenharam um papel fundamental, né? É isso aí. Bom, aí passado a época do jornal, aí na linha do tempo, se a gente se equivocar um pouquinho, tu me corrige. Eu acho que a revista logo foi em 2004. Mas antes disso, antes da gente chegar na mudança do jornal para a revista, eu me recordo bem dessa época aí no ano 2000, quando tu criaste o logo ali, estava formatando o jornal. Estava comentando aqui com vocês que o Vinícius Castro é meu sócio desde os 6 anos de idade, do bairro da Cidade Baixa, em Porto Alegre. Tu já me convidaste, Léo, estou com um projeto novo, quero que tu venha comigo, do jornal. E na época eu trabalhava numa multinacional, não vou citar o nome porque aqui a gente não faz propaganda gratuita. Aproveitem para seguir os nossos apoiadores aqui que estão prestigiando o nosso projeto. Mas na época eu trabalhava numa multinacional de telefonia, já estou dando uma dica, ó. E estava lá, trabalhava, ganhava bem, me consumia muito tempo, mas de alguma forma eu queria ajudar. E aí eu me recordo que o trabalho de conclusão na faculdade de administração foi em cima do jornal 100% Esporte. Prestigiamos esse momento prestigiamos. São Judas Tadeu. Na São Judas Tadeu. Como é o nome do mestre mesmo, professor? Professor Bruno. Professor Bruno. Grande parceiro. Que estava na banca. E logo em seguida, eu não estava feliz nessa multinacional, porque o esporte sempre teve na veia. Eu me lembro que na época de guri, de definir, e aí vai fazer o quê? Tu foste para educação física e quase que tu me arrastou junto, né? Porque tá no sangue, pai, professor, mãe, irmã. O sobrenome Leal é da educação física. É da educação física. E aí fui fazer outra coisa, fui fazer administração. E aí o TCC, a conclusão era transformar numa agência de marketing esportivo. Perfeito. Saí dessa multinacional que eu não estava feliz, e mais uma vez na praia, vira e mexe, e a praia... Entra uma praia na história, Momentos de inspiração. Momentos de inspiração. A maresia nos faz bem. E aí tu me convenceu a fazer uma sociedade, a gente fez, transformou em agência de marketing esportivo, e 2004 ou 2005, tá aqui, mostrar pra galera, a primeira revista 100% Esporte, numa parceria com a Associação das Academias do Rio Grande do Sul. Aí contem um pouquinho dessa época de 2004, foi uma grande mudança, né, de jornal para revista. Né? A gente, anterior a isso também, fizemos um pós juntos, administração e marketing esportivo, que a primeira turma da Gama Filho no Rio Grande do Sul. Nos capacitou muito, abriu muito a nossa cabeça, tem professores muito bacanas até hoje que compartilharam conhecimentos aí, que até hoje a gente utiliza, mas enfim, é um grande passo, né, pessoal, do jornal para a revista. Né? O jornal é aquele produto maciço, né, de grande massa, de 20 mil exemplares de distribuição, com foco total no esporte amador, e a revista ela veio focada mais no mundo das academias. E ainda no âmbito profissional, voltado muito mais para profissionais e gestores de atividade física. E era então um grupo muito seleto. Né? A gente começou a direcionar mais o nosso produto. Então o jornal 100% Esporte, esporte amador, todos os tipos de esporte, e a revista, na verdade, 100% Esporte, Fitness Magazine, na época, direcionada para esse público aí que o Leal falou. Né? Então, obviamente que a gente foi atrás de algumas alternativas, né? Comerciais facilitaram também muito. E os eventos, né? Os primeiros eventos lá de 2000 e pouco, voltados a esse público. E aí já começou a ter essa entrada da questão da agência de marketing esportivo. Né? A gente começou a entrar muito forte nessas questões de eventos. Né? Tivemos eventos inovadores aqui. Né? A Gincana Interacademias, que envolvia 20 academias na cidade, né? Com diversas provas, movimentando de sábado inteiro, né, um público aí de aproximadamente 1000 pessoas, né, foram 4 gincanas interacademias. Né, então, ginástica no Brick, olha só que legal. A ginástica no Brick, né, te lembra? Nós botávamos um palco lá, nós tínhamos o espaço 100% Esporte no Brick. Isso aí, todo final de semana. Todo domingo, até a gente se revezava, te lembra? Um montava num domingo, outro montava no outro, né? A tenda, né, claro, depois o outro chegava, acompanhava, mas a responsabilidade de montar. E aí a gente foi levando alguns parceiros, a gente foi movimentando aquele espaço, até que chegou o projeto Ginástica no Brick, que era que todo domingo a gente convidava alguns parceiros de academias, né, para que
fizessem demonstrações gratuitas e promovessem suas academias dentro daquele espaço. Foi um sucesso. Deixa eu aproveitar, estava aqui folhando, cara, essa edição aqui da revista 100% Esporte de ano 1, 2005. Quanta coisa legal aqui, Caster. O secretário João Bosco Vaz, novinho. Novinho, tinha cabelo ali. Daniel Schneider, uma lenda do fitness. A professora Rosa Pacheco, uma baita de uma liderança e uma grande parceira do 100% Esporte. Roberto Mânica. E olha só, pessoal, empresas aqui já apoiando. A Convenção Brasil já estava conosco, o principal congresso de educação física do Rio Grande do Sul. E olha aqui, ó, o Carlos Simon, novinho, malhando numa matéria. Tô falando tudo isso aqui, pessoal, porque não só essa edição aqui raríssima da 100% Esporte, mas outras edições, elas estão à venda no nosso site. Edições raras, edições antigas e muito mais. Porta-squeeze exclusivo do 100% Esporte. Vai lá, termina de ver o vídeo, vai lá no site 100%esporte.com.br e compra. Não perde tempo que tá uma barbada, promoção. Vamos seguir na nossa linha do tempo. Tem muita história, né? Daí, assim, obviamente que um produto direcionado para academias, né? Na parte gráfica, digamos assim, a nossa revista, né? Os eventos acompanhavam essa linha. Então foi Gincana Interacademias, Copa de Futebol Interacademias, que foram 8. Final no Olímpico. A primeira Copa Interacademias, a final foi no Olímpico Monumental. Tá bom pra vocês? Pênaltis numa preliminar do jogo do Grêmio. E não terminava nunca, ninguém errava. Ninguém errava. Já estavam delegados da partida querendo cancelar. E essa história é muito engraçada. Vou ter que compartilhar com vocês aqui no YouTube. É só no programa Revista 100% Esporte que vocês ouvem essa história. Tava lá, era a academia... A academia do Clube Farrapos, da Brigada Militar, da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, contra a Biofitness, que era uma academia do bairro Menino Deus. Camilo. 2 times muito bons. E aí, eu já estava prevendo, né? Se esse jogo for para os pênaltis, vai dar problema, porque teve um certo atraso. Conseguimos 100 ingressos para cada academia levar os seus alunos para torcer. Isso aí, na preliminar de um jogo do Grêmio. É isso aí. E aí, eu já torcendo para sair um golzinho para não ter perigo de ir para os pênaltis, que por mais que a gente tivesse bem organizado, uma gordurinha, a coisa foi atrasando. 1-0. Aí eu, beleza, né? Ufa, problema resolvido. E aí o outro time empatou 1-1 no final do jogo. E já estava o Sport TV entrando ao vivo, para nós foi muito bom, né? Aparecemos no Sport TV, lá o evento, a Copa Interacademias do 100% Esporte. E foi para os pênaltis, não teve jeito. E aí começaram a bater, ninguém errava, e o delegado da partida me pressionando, eu estava do lado. 11, 12 pênaltis para cada lado. Não, uma loucura, ninguém errava. Até que um errou. Aí eu, meu Deus, vai acabar. Aí o outro errou também. E aí o delegado da partida pressionando. Não, eu vou acabar com esse jogo. Eu vou chamar a geral do Grêmio já torcendo para um time que se identificou. O azul. O azul. O time azul. A geral do Grêmio torcendo pro time azul. Ô, cara, e aí o delegado da partida. Não, vou chamar a brigada para acabar com esse jogo aí, com essa palhaçada aí. O que estão pensando? E eu, gentilmente, né, como maneira de ser do leal, deu, olha só, meu amigo. Tu tá vendo aquele senhor ali de cabelo branco, ali, o dirigente ali daquela equipe? Dele, o que que tem? Ele é coronel da Brigada Militar, esse time é do Clube Farrapos. Deu um carteiraço. Então não vai resolver chamar a Brigada Militar, vai ficar ruim pra ti. Aí ele baixou a cabeça, mas tem que terminar logo. Aí só faltou eu ir lá, bater o pênalti, isolar. Se bem que eu não ia errar, eu ia botar na gaveta com paradinha na categoria. Mas até que o goleiro errou, o outro fez, volta olímpica, presidente Paulo Odoni entregando o troféu da Copa Interacademias, faixa no peito, taça no armário e deu tudo certo. E nos bastidores ainda caiu o treinador, né? Caiu o treinador. Coisa de maluco. Mas enfim. Aí essa história não dá para contar, essa vai ficar. Fica para outro programa. Mas mais engraçada que essa, ou tão engraçada quanto essa, né, foi a Gincana Interacademias, que nós fazíamos a abertura no Dado Beer, te lembra? Sim, o casal do fitness. Casal do fitness no Dado Beer. Aí cada academia tinha que ter um menino, uma menina, um garoto, uma garota, para desfilar. E eles eram avaliados por beleza, coreografia e simpatia. Aí cada um tinha que fazer uma coreografia, né? Aí teve uns malucos lá, que eu não me lembro qual era a academia, que os caras fizeram os malabarismos, aquele lança-fogo com a boca, né? E aí o Guilherme Paradeda, na época, era o gerente do Dado Beer,
foi até a mim ali, até nós no palco, né? Bah, ô Vinícius, olha aqui, o Eduardo Bier tá aqui, viu isso aí, não gostou, mandou encerrar. Aí eu peguei o microfone na época, Guilherme Paradeda na passarela. Essa história é muito boa. Tem muito mais história, até porque a nossa linha do tempo ainda tá em que? 2004, 2005? Teve as marcas mais lembradas da academia também, né? Com um baita de um evento. Ô, cara, ainda bem que o YouTube é ilimitado, porque se fosse aquele programa na NET TV que a gente teve em 2005, ia ter assunto para uns 4 ou 5 programas. 100% esporte na NET TV. No canal 20 da NET. Vai te ver. Mas não era nessa qualidade toda, né? Não. A Tudo YouTube não dá para comparar. Aqui, ó. Não dá para comparar. Olha o merchan aqui, ó. A Tudo YouTube não tem igual. É um espetáculo. Mas a gente, nessa mesma época, em 2004, 2005, a gente estava voando. Imagina se a gente tá bem agora, jovem e tal, imagina naquela época, né? Então foi uma época maravilhosa, fantástica, mas eu acho que aquele ano fechou, a gente consagrou, deixa eu ver se eu acho aqui, produção. Falhou a produção, fica para o próximo programa, mas naquele ano a gente fez o projeto As Marcas Mais Lembradas nas Academias. Foi. Um evento fantástico, onde era uma pesquisa de share of mind, de mercado, perguntando, contratamos o Instituto de Pesquisa para isso, do nosso amigo Ronei, um baita de um instituto de pesquisa, foi caro, foi bem caro na época, e pesquisou dentro do mercado de academias, a marca mais lembrada de iogurte, marca esportiva, tênis, e algumas pesquisas de mercado. E foi consagrado aquele ano com uma festa de premiação, de entrega de certificado a essas marcas no Grêmio Náutico União, que foi o clube mais lembrado na pesquisa, com um anúncio em jornal de grande circulação. Aqui a gente não faz merchan, viu que eu evito de falar essas marcas aí, né? Então, aquele ano foi maravilhoso. E justamente nessa época, que foi, num primeiro momento, um choque, mas depois eu rapidamente passei a enxergar o lado bom disso. Eu me lembro que tu chegou para mim na época da festa lá do União, final de ano. Léo, tem 2004 para 2005. 2005 para 2006. Foi 5 para 6? É. Pô, então resgatou a história, porque esse tempo eu não me lembrava quando é que eu tinha ido. Não, resgatei a história. E, pô, tu já adiantou o assunto, cara. Estragou a surpresa aqui, ia fazer um suspense. Volta, vai lá. Produção. Segue. Aí o Cássio me falou, Léo, tem um negócio para te contar. A esposa do Caster trabalhava numa grande multinacional. Não fala o nome. Não fala o nome. Postos de combustíveis. Há muito tempo, uma profissional muito competente. E não foi à toa que ela foi promovida. Ela já tinha muito tempo de casa trabalhando com recursos humanos. Uma baita, uma psicóloga. Depois até... Deixa o telefone ali. Aí esse merchan a gente faz. Uma baita numa coach de carreira. Vamos fazer um programa com ela outra hora. Vamos puxar o patrocínio dela. Vamos puxar o patrocínio. Depois acerta aqui. E ela foi promovida. E aí o Caster, profissão marido, Léo, tô indo pro Rio de Janeiro. Assim, assado. Na época foi um choque. Porque tudo aquilo que a gente estava construindo, e eu não falei nem do projeto de entretenimento no estádio, com patrocínio de uma grande rede de supermercados. Era um projeto fabuloso. Não, essa dá pra falar porque nos pagou bem. Essa aí merece. Era o projeto da Big Torcida. Era o projeto da Big Torcida. Entretenimento, pintando rostos de crianças. Moto Harley Davidson na pista atlética. Isso é uma história também interessante, né? Contar, claro que não vai ser agora, né? Mas são as oportunidades, muitas vezes, a gente busca. Olha elas não chegam. Olha como o nosso canal está bem organizado. Ficou curioso para saber como é que era esse projeto de entretenimento no estádio? Que história é essa? Ativação, marketing esportivo? Vai ali, tá ali o videozinho, Big Torcida. Tem uns 2 vídeos falando da Big Torcida. Vai ali, assiste o nosso vídeo, dá mais um like. Se não ativou a notificação, se não estava levando fé, agora leva a fé, te inscreve, ativa a notificação que vale a pena. Sem dúvida, um dos maiores projetos de mercado do 100% Esporte. Eu digo mercado, né, numa amplitude, né, porque o nosso segmento era o fitness até então. Sim. Né, então a gente abriu em função de todo o trabalho que vinha acontecendo, né, nós fomos aí contratados pela época pelo supermercado Big para comandar todo o entretenimento no Estádio Olímpico e parte do Estádio Beira-Rio também. É isso aí. Né, então isso ficou na história maravilhoso. E tá lá no YouTube para quem quiser ver. Tá no nosso canal 100% Esporte Oficial, vai lá procurar o vídeo e dá uma olhada. E aí, voltando, então, à história, tô indo pro Rio de Janeiro e tal, na época, tudo aquilo que a gente construiu com muito esforço, com muito sacrifício
em 2 cabeças, em 4 braços, claro, contando com toda uma equipe, que se a gente for começar a citar aqui, não para mais. Claro, claro. Né? Tem muita gente legal passou pelo Centro do Esporte. E até hoje, tem muita gente que está aqui, ó, embaixo da nossa asa. Mas meu pensamento foi aquele, pô, tudo aquilo que a gente construiu e agora, né? Vamos dividir, o cara vai para lá, vou ficar aqui, e agora, né? E aí um pouquinho depois a gente se deu conta, né? Tu também era um desafio para ti, porque, poxa vida, né? Vou estar em outra cidade, em outro estado, a minha esposa está sendo promovida, beleza, maravilhoso, que coisa linda, tô indo junto, parceirão que tu sempre foi, mas e profissionalmente, sem né? Dúvida, tu te colocou sem dúvida. em xeque também, mas Sem aí dúvida. rapidinho a gente conversando, a gente percebeu, pô, que coisa linda que aconteceu. Nós, como agência de marketing esportivo, trabalhando com marketing esportivo, com uma revista, e agora a gente vai estar na meca das academias, eu não diria nem do Brasil, da América do Sul. Né? Um estado, uma cidade que respira esporte, respira atividade física. Tu quer ver um exemplo e disso? E aí, rapidinho, tu já encontrou as oportunidades. Não, né? Tu quer ver um exemplo disso? O bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, é o bairro onde, no Brasil, a maior quantidade do percentual da população que frequenta academias, 20%, quando a média nacional é de 3, 4, ou seja, isso já ilustra o potencial do mercado no que tu estava te referindo. Né? Enfim, né? Já dá para perceber que dava para fazer alguma coisa lá. É verdade. Né? Com toda a nossa história, com toda a nossa cancha, enfim. É né? Que naquele momento, né? Hoje nós estamos em 20 anos, mas naquele momento era 5 para 6. Era recente ainda se comparar ao que hoje o 100% Esporte tem, o que já realizou. Né? Mas enfim, daí esse foi, sem dúvida nenhuma, um grande desafio, né? Um grande desafio, né? Mas a confiança, né, do que a gente poderia também fazer a diferença lá com o 100% Esporte sempre prevaleceu. Né? Inicialmente, eu tive a oportunidade de gerenciar a CAD Brasil, Associação Brasileira de Academias, que me deu, sem dúvida alguma, muito know-how, né, no centro do país, conviver com grandes empresários, né, com proprietário de companhia atlética, Bodytech, Biorritmo na época, sabe? E além de todas as outras academias. Né? Então isso realmente me fez amadurecer muito profissionalmente. Né? E nos primeiros anos, 2, 3, 4 anos que eu fiquei lá, tendo essa inserção dentro do mercado, né? Sendo que em 2008 para 2009 foi a nossa época de abrir o escritório do 100% Esporte em Copacabana. Não é mole. Olha só, galera, quem está acompanhando essa história toda, essa edição aqui, ó, é comemorativa dos 20 anos do 100% Esporte. Tudo isso que a gente está contando aqui no programa de hoje, ou não, né? Tem muita coisa aqui que é inédito, Mas tem muita coisa da história do 100% Esporte nessa edição de 20 anos que também está no site, 100%esporte.com.br. A edição impressa está à venda, mas a edição online é gratuito. O pessoal pode entrar no site. E pode ver essa história, né? Essa linha do tempo A linha do tempo. Diagramação do Daniel Schmidt, o nosso designer, Conceitual Pro, que está aqui, Conceitual Design, que está aqui conosco, fazendo a revista 100% Esporte. Grande parceiro. E aí, Rio de Janeiro. E aí, 2009, escritório do 100% Esporte em Copacabana, na Constante Ramos, né? Tivemos aí o acréscimo de uma grande amiga e parceira, a Janice. Janice Casemiro. Né? Que contribuiu muito, assim como a história do 100% Esporte aqui no Rio Grande do Sul. Tem pessoas que marcaram lá, eu posso citar a Janice como uma grande referência, né? O nosso braço direito lá. Isso aí. Uma grande amiga. Né? E a partir daí a gente começou a desenvolver praticamente tudo que desenvolvia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Com a facilidade de ser um mercado muito maior, que consome muito mais esporte do que aqui. Né? Então lançamos, em primeiro lugar, a nossa revista lá, que se chamou Rio Fitness Magazine. Produção, traz aí a Rio Fitness Magazine. A Rio Fitness Magazine foi um complemento da Fitness Magazine, né? Porque naquela época a nossa revista aqui se chamava Fitness Magazine e nós lançamos a Rio Fitness Magazine, certo? Foi muito bacana, né? Foi uma revista aí que assim como a nossa aqui, ela abre portas a cada edição que sai. Então isso é uma coisa muito bacana, né? Porque tu tem milhares de exemplares na rua que ficam circulando durante muito tempo. Essa também talvez seja uma grande diferença da revista para o jornal. O jornal é meio que descartável, né? Ele não fica tão tempo. A revista fica. Deixa ela num consultório, por exemplo, ela fica lá 10 anos. É verdade. No consultório. Álcool gel, álcool em gel.
Álcool em gel da Hasen Beer. Vamos aproveitar e passar um pouquinho aqui já. A Hasen é muita inovação, é a melhor cerveja de Gramado, uma das melhores do Brasil. E agora com a crise do Covid, porque esse programa do YouTube também é um registro histórico, rapidamente passaram a produzir, além de uma cerveja excelente, Hasen Beer, o álcool em gel. E registro histórico é isso. Essa é a nossa última edição, a edição número 60 da revista 100% Esporte, Ideias, Inovação e Solidariedade para sair da crise. E esse acaba sendo um documento histórico do momento que a gente está vivendo. Então, nos próximos programas Revista 100% Esporte, aqui no YouTube, nós estaremos entrevistando os valentes profissionais que nesse momento de crise tomaram a frente de falar sobre ideias, inovação e solidariedade para sair da crise. E gente de muita expressão no mercado. Né? Muita. Então grandes são nomes aí, programas. Pessoas que vivenciaram e têm com tal condição de dar sugestões, de dar dicas. Exatamente. Nesse momento aí. Então essa aqui é a edição número 60 da revista, também está no site, 100%esporte.com.br, e as edições impressas aí circulando com todo cuidado aí, respeitando os protocolos. Voltando a Copacabana. Vamos lá. Constante Ramos. Constante Ramos, né? Era uma alegria trabalhar diferente, né? Pô, tu tem um escritório a meia quadra praticamente da praia, da Avenida né? Atlântica. Então, é um ambiente realmente inspirador, né? Muitos negócios surgiram na praia. Enfim, após a Rio Fitness Magazine, então foram surgindo diversos projetos, né? Então, assim como em Porto Alegre, a gente fez 4 Copas Interacademias, e sendo com a primeira delas na final no... Maracanã. 70 anos ou 60 do Maracanã? O que? 50 anos do Maracanã. 50? 1900... Não, agora... não, agora 70 anos. 70? De 70 1900 anos do Maracanã e o 100% Esporte fincou a bandeira lá. Então fizemos a Copa ACAD 100% Esporte com a final no Maracanã. E tem DVD disso, hein? Jogamos lá. Opa, como é que não tá no YouTube? Pois é. Ainda não. Produção? Ainda não. Produção, vamos atrás desse material aí. Então foram 4 Copas Interacademias também, as marcas mais lembradas nas academias, repetimos, fizemos essa pesquisa de share lá no Rio de Janeiro, né? Então foi muito legal, né? Então replicando, digamos assim, aqueles produtos que já tinham dado certo aqui, a gente sabia que ia dar certo lá. É isso aí. Enfim, e para, digamos assim, finalizar, né, com chave de ouro entre diversos Fórum Carioca de Ginástica Localizada, feirão de equipamentos seminovos que nós levamos para a quadra da Unidos da Tijuca, ala do 100% Esporte, na Mocidade Independente de Padre Miguel, tudo isso teve no Rio de Janeiro. Foi muito intenso esse período no Rio de Janeiro, o Copacabana Fitness, um dos únicos congressos de educação física na Zona Sul do Rio de Janeiro. E a cereja do bolo, Cássio, que eu considero, eu sempre digo que no 100% Esporte tem gremista, tem colorado, tem cruzeirista, tem de tudo, né? O 100% Esporte é muito plural, mas a gente nunca escondeu a nossa paixão clubística, não tem como esconder, tu já fizeste até propaganda do Grêmio, nós já fomos diretores de torcida organizada, enfim, né? Então a gente não tem essa frescura. Claro que profissionalmente a gente veste a camisa do 100% Esporte, a gente já teve projetos maravilhosos também no Internacional, mas tu foste cônsul do Grêmio no Rio de Janeiro, né? E essa foi, para mim, foi a cereja do bolo, né? Eu vou te dizer uma coisa, quando a gente tem essas mudanças radicais na vida da gente, a gente tem perdas e tem ganhos. Né? Então, obviamente que uma das grandes perdas no momento, e umas coisas que a gente gosta muito de fazer, de ir aos jogos do Grêmio, eu senti muito. Né? Me afastei um pouco, obviamente que ia nos jogos do Grêmio no Rio de Janeiro e tal. E aí, de 2008 para... início de 2008, toco o telefone com convite para ser cônsul do Grêmio no Rio. Aí, ou seja, toda aquela função, aquela bagunça, aquela energia que o cara gosta, a gente começou a organizar. Aí fizemos lá, tinha um bar, né, na Belfort Roxo, que chegava a ter 250 gremistas, 3, 4, 5 churrasqueiras na beira da calçada fazendo churrasco. Eu brinco que as pessoas chegavam lá como um ponto de referência. Gaúcho chega no Rio, onde é que é o ponto do Grêmio? Gaúchosnorio.com. Gaúchosnorio.com. Aí tu chegava lá e tu ia, né? E as pessoas eram recebidas, as pessoas eram... Cara, e aí a gente foi evoluindo, foi fazendo, né, excursões para jogos no Rio, porque realmente, às vezes, tu ir do Copacabana para o Maracanã, num jogo do Flamengo, por exemplo, requer toda uma estrutura, uma logística, e começamos a organizar isso aí. Mas o ápice de tudo isso foi que cada ano, quando saía, não sei se tu te lembra disso, a CBF lançava
o calendário, né, dos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu já sabia quando ia ter jogo lá. Ficava torcendo que o dia 15 de setembro, que é o aniversário do Grêmio, tivesse um jogo no Rio. É verdade. E isso aconteceu 2011. Em 2011. Estamos em 2011 na nossa linha do tempo. Já viram que tem assunto aí, né? Não sei se esse programa não vai ter que ser dividido. Vamos ver, porque assunto é que não falta. 2011 foi clássico. A gente teve uma oportunidade de fazer o aniversário do Grêmio no Rio. E o Leal fazendo a divulgação forte aqui em Porto Alegre, nos Jogos no Estádio Olímpico, eu organizando no Rio, né? A gente levou aí cerca de 200 gaúchos para o Rio, mais uns 100, 150 cariocas gremistas que estavam lá. Não, teve gente do Mato Grosso, teve gente de São Paulo, do Brasil inteiro. Foram, sem exagero, né? O evento era o seguinte, Abraço no Cristo, né? Então a gente levou 250 gremistas, tem vídeo, tá? Tá no YouTube, não vamos Produção, vamos colocar mais no YouTube. conteúdo, mais conteúdo pro nosso canal. Tem que estar no YouTube isso aí, cara. Pô, E aí tá lá o nosso vídeo lá, Abraçando o Cristo, 250 gremistas, cantando o hino do Grêmio lá em cima, coisa linda, coisa linda. E o legal é que o Cristo retribuiu essa nossa promessa em 2016 e 2017. Demorou, mas retribuiu. Teve um delay, mas deu tudo certo. Então, assim, logo depois desse Abraço no Cristo, as pessoas todas compravam um pacote, iam de van, né? Tudo organizado aí pelo escritório do 100% Sport no Rio de Janeiro também, né? Então a pessoa pagava um pacote, saía daqui com toda a solução. Né? Descia para casa do Minho com o Maciel. Em Laranjeiras. O Maciel é um gaúcho que mora no Rio, que tem a casa do gaúcho em Copacabana, ou seja, se tu estiver no Rio de Janeiro e quiser algum produto, tu vai encontrar erva, cuia, bombacha, tudo na casa do gaúcho. E ele faz uma vez por mês, mantendo a tradição, a costelada na casa do Minho. Mas é costelada mesmo, aquelas costelas 12 horas, e ele bota lá 30, 40 costelas para assar e fabra lá uma taxinha. E a gente também tinha um hábito de ir, e não poderia ser diferente se no Abraço no Cristo. E o pessoal desceu, foi pra casa do Minho, né? Mascote, né? Loja do Grêmio. Espinosa. Então, o grande barato foi esse. Foi uma homenagem que nós fizemos pro saudoso Valdir Espinosa. Um baita de um cara, um gentleman, um baita de um profissional. E eu me lembro que aquele dia eu estava tomando um chopinho com ele e ele comentou comigo que ele começou com esporte na ACM. Eu brinquei com ele que se não fosse a ACM, a Associação Cristã de Moço, eu não tinha nascido, porque meu pai tinha conhecido a minha mãe na ACM e tal, tenho toda uma história na ACM. E ele se emocionou quando ele perguntou quem era meu pai e tal. Conheceu meu pai, jogou bola com meu pai, que faleceu há muito tempo, e ele se emocionou. Então tudo aquilo que ele a gente jogou bola com teu pai, né? Jogou bola com meu pai quando eram mais novos. Pô. E ele se emocionou muito. E aquilo ali pra mim ficou muito marcado. Marcou, né? Marcou muito. Tive lá meu momento lá de tietagem. Também peguei o autógrafo dele no meu disco do Grêmio Campeão do Mundo de 83. Mas esse programa vai longe, galera. Estamos recém em 2011. 2013, Caster. Também foi uma coisa muito... Mas eu queria só te voltar um pouquinho ainda aí, porque eu também, nesse período, né, depois de toda essa história, no domingo de manhã teve uma palestra do Espinosa no Hotel no Centro, os bastidores... Que também era de um gaúcho e gremista. Gaúcho gremista, bastidores da conquista do Mundial. Aí quando eu digo que a torcida do Grêmio é a maior do Brasil, os caras não aceitam, né? E aí, cara, o que aconteceu? Eu também tive um momento que para mim foi muito especial. Além de estar organizando tudo isso, eu levei o Espinosa para casa. Até porque eu mandei ele vir de táxi, deu 180, não queria dar mais 180. É verdade. Pô, fui pagar... deu uma carona pro Espinosa. O Espinosa desceu de táxi na frente do hotel, fui pagar, o taxista é 180. Eu, puta que pariu. Eu disse, não, na volta eu vou, já arranjei mais desculpa pra levar o Espinosa. Era lá na Barra, né? Era na Barra. Cara, a gente ficou conversando bastante. E aí a gente foi a 30 por hora pra render, né? É isso aí. Parava em tudo que era sinaleira, cruzamentos. Cara, tinha que sugar tudo do Espinosa, cara. É isso aí. Qual gremista não gostaria ou pagaria? Quanto tu pagaria, gremista, pra levar o Espinosa num trajeto talvez de 40 minutos, tu fazer em 1h30 e bater um papo com o cara? A nossa homenagem... Se tivesse gravado, cara. A nossa homenagem aí gravada, então, pro Espinosa, pra família e pra todos os gremistas e os amantes do futebol. Mas te cortei, 2013. 2013, aconteceu o caminho inverso. Tu foste chamado para trabalhar na Copa do Mundo. É verdade.
né? A tua esposa já estava pensando em voltar para Porto Alegre, aquelas questões de família, etc e tal, né? E aí tu fosse chamado para voltar para Porto Alegre. Quem foi que chamou e por quê? Não fui eu. Eu tava bem. Eu aqui, o Cássio lá no Rio, eu tava bem. Aí foi uma negociação do Leal para me trazer de volta, não foi isso aí? Eu descobri, acabei sendo. Mas enfim, né? Tive uma grande oportunidade de retornar para Porto Alegre para coordenar a FIFA FanFest, né? Então, realmente, tem que fazer um agradecimento especial ao vereador João Bosco Vaz por todo o apoio, né, que deu a mim naquele momento, né, me confiando, sabendo que eu poderia ser a pessoa adequada para organizar aquele projeto. Né? Eu me lembro que quando eu cheguei na Secretaria da Copa, não se falava em eventos, cara. O foco todo era as obras da Copa, lá dentro não vai ter Copa, não protesto, vai ter Copa, tinha aí... clima de pessimismo. Tinham aí 3, 4 engenheiros, 2, 3 arquitetos, 2, 3 advogados, né? Relações internacionais, enfim, do esporte mesmo, e isso eu falo assim, eu fui, na verdade, dentro da Secopa do município, o único profissional de educação física Olha aí que legal. envolvido. Né? E realmente, o Bosco até hoje ele fala, diz, a gente precisava também de pessoas com know-how, né, em eventos esportivos, né, para tocar essa atividade. E realmente foi muito gratificante, né? Nós tivemos um reconhecimento da FIFA e a FanFest de Porto Alegre ficou entre as 3 melhores. A FIFA não diz qual foi a melhor, mas ela falou a gente sabe qual foi. Quais são as 3 melhores, né? Porque eu sempre falo o seguinte, né? Pô, lá, por ter vivenciado isso aí, né? Tu botar uma FanFest em Copacabana com aquele clima, é uma barbada encher. O problema é tu botar aqui na beira do rio com 5 graus e o mosquito pegando, entendeu? Então, quer dizer, não falando é a diferença, né? Então, quer dizer, na nossa cultura, assim, mais pra cima era Rio Grande do Sul e Paraná, era grande dificuldade, porque junho, né, de 12 de junho a 13 de julho, né, um período até que nós nos encontramos atualmente, é um período frio. É um período frio. Então, a dificuldade que nós temos de clima, principalmente, era um dos grandes desafios, sem dúvida alguma. Né? E que tu tocou muito bem num ponto, né? O protesto aí do povo. Não vai ter Copa. Não vai ter Copa e tal, enfim. E, cara, isso eu posso te dizer que começou a mudar com a chegada dos turistas, o povo foi vendo que, pô, vamos curtir esse momento, vamos aproveitar, não vamos esculhambar, porque não é hora. Né? Vamos respeitar, vamos vivenciar. Tava todo mundo nesse clima de Copa e posso estar mordendo a minha língua, né? Momentos que talvez a gente nunca mais viva. Foi maravilhoso. Né? E também tá, pessoal, né? Na edição de 20 anos do 100% Esporte, essa passagem aí da Copa do Mundo. E depois disso tu continuaste mais um pouco na prefeitura, e aí a gente fez essa edição aqui, né? A gente fez essa edição aqui histórica também. Mais vendida. Aí agora é 2016, galera. Aí agora é 2016. Professor Vinícius Cássio, uma vida dedicada ao esporte. Bem magrinho na época, né? Olha só. Uma vida dedicada ao esporte. Fininho. E aí seguiste na prefeitura mais algum tempo. Aí jogo rápido também, né? Foi o know-how de um grande evento esportivo. Aí teve a experiência né? não tanto na questão do esporte, mas a essência é a mesma, né? Na coordenação aí do Carnaval de Rua de Porto Alegre, né? Que foi um grande desafio, junto com mais alguns colegas também, e um Fórum Social Mundial também na bagagem, né? Então, hoje eu posso dizer que, sem dúvida alguma, ter vivenciado esses eventos, né, nos credenciam como 100% esporte para estar aceitando novos desafios, né, tão grandes ou maiores que esses aí, com certeza. E esse período de 2006 ou 2007, eu não recordo bem, mas é algo que a gente tem muita gratidão pela parceria que existe até hoje. Então aí já são pelo menos 14 anos de parceria. A Convenção Brasil, essa foi uma capa que a gente fez em 2016, também está lá no site, galera, 100%esporte.com.br. A Convenção Brasil, agora em 2020, vai ser acho que a 27ª edição, se eu não me engano, convençãobrasil.com.br, pode clicar lá. É o maior congresso de educação física e feira de esportes do sul do país, e o 100% Esporte tem a honra enorme de ser co-realizador, de ser parceiro do evento. Então, um grande abraço para a Convenção Brasil, um grande parceiro histórico do 100% Esporte, desses 20 anos, que está comemorando conosco.
E tudo tem uma história, né? Se tu for puxar, quando tu fala em Convenção Brasil, quando a gente tinha o jornal ainda. Te lembra que época da GF. Te lembra que a gente ia pro IPA e fazia no intervalo um chute do meio de campo. Quem fizesse o gol ganhava uma bolsa de 50% na GF. Tá. Então, os canais de divulgação eram totalmente diferentes, pessoal. Para te ver um impacto de uma ação dessa numa faculdade naquela época, estou falando de 2002, 2001, 2002, né, de fazer um agito dentro da faculdade, mobilizar todos aqueles formadores de opinião, né, porque o que acontecia? Essa ação era o que nos fazia entrar lá dentro. Então, pô, a partir do momento que nós estávamos lá dentro, nós estávamos fazendo ação e tinha 2, 3 panfletando e largando o folder da Convenção Brasil, que era o canal na época, né? Ô, cara, vamos criar uma marca nova agora? Agora é 100% Esporte 4.0. Olha aí, inovação, ideias e solidariedade para sair da crise. O 100% Esporte agora é YouTube, é o nosso canal 100% Esporte oficial, uma produção da TudoTube. Sigam nossas mídias no Instagram, no Facebook, @100% Esporte. E tão importante quanto isso, prestigiem nossos parceiros aqui, galera. Esses são os nossos apoiadores e estão sempre conosco. Sem eles, a gente não é nada. E sem vocês também não. Então, muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. Essa é a nossa homenagem, esse é o nosso programa especial de 20 anos. Então, muito obrigado a todo mundo que faz parte dessa história. Muito obrigado à nossa família, né, Cássio? Que é a base de tudo. Que acompanha tudo, que nos dá o maior apoio desde o início. Desde o início, que está há 20 anos aguentando 100% Esporte. Muito obrigado a essa audiência qualificada que a gente sempre teve, aos parceiros. Sejam bem-vindos, TudoTube, os novos parceiros que estão conosco, os antigos que permanecem conosco, os antigos parceiros que vão voltar, os que não vão. Todo mundo, todos esses 20 anos que passou... É muita história. É muita história. E agora é 100% Esporte 4.0. Vida nova, agora a gente é digital, agora a gente é high-tech, é muita tecnologia, é muita vibe. Daqui a pouco a gente vai passar essa crise do Covid. Daqui a pouco a gente tá na praia de novo, tomando chimarrão, tomando um chopp, e novas ideias vão surgir, galera. Então, muito obrigado. Não se esqueça de seguir o canal, de seguir as nossas mídias sociais, de ativar as notificações também, é importante. E agora é isso, os próximos programas com novos entrevistados, essa galera que fez parte dessa edição número 60. Acompanhem também o nosso outro programa aqui no YouTube, o 100% MKT, o nosso programa de marketing esportivo. O que mais? Toda terça e quinta, lives, né, com grandes nomes aí da educação física, parceiros históricos também do 100% Esporte, né? No Instagram. Através do Instagram, @100% Esporte. É isso aí. É isso aí, é a inovação, o 100% Esporte nunca para, né? Trazendo essa novidade, espero que a leitura seja boa. E muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nesses 20 anos estiveram junto e continuarão junto conosco. Valeu, galera. Até a próxima.